Esta semana, no Conversas com Essência Musical, temos como convidado o NBC. Muito boa tarde, Olá, bem-vindo ao Conversas com Essência Musical. olá, muito boa tarde. Obrigado pelo convite, obviamente, Rádio Mena. Para quem não te conhece, Sim. vamos falar um bocadinho sobre o NBC, como é que a música entra na tua vida e como é que tu começas, esta tua carreira no mundo da música. Hum. A música entra na minha vida um bocado como deve entrar na vida de qualquer pessoa. Ah, de uma forma super normal, de uma forma sem nenhum tipo de interesse adjacente à mesma, mas não existia nenhum interesse a mais. O que acontece é que, como com todos nós, não é? À medida que o tempo vai passando, vamos ganhando vontade por coisas, porque somos jovens e uns são os carros, outros são outra coisa qualquer, cada um tem os seus gostos. Então, no meu caso, teve também que ver com querer dizer algumas coisas ao mundo, nomeadamente para pessoas, como é o meu caso, que vinham de outros lugares do mundo e que depois, em determinada altura, foi necessário meio que procurar o nosso chão, o nosso espaço, o meu espaço. Sim, porque o NBC é de São Tomé, não é? Sim, eu nasci em São Tomé. Sim, nasci em São Tomé, vim para Portugal com 5 anos, ou viemos na altura, com os meus pais. E depois, pronto, e a música, de facto, teve esse papel importante porque os meus pais ouviam muita música naquele tempo. Principalmente o meu pai ouvia muita música e tinha muitos discos de vinil na altura. E eu lembro-me que foi através destes discos de vinil que eu comecei a ter a minha primeira aproximação com a música. Depois, eu tive um primo, que era o Ismael, na altura morava em Lisboa, nós não morávamos em Lisboa, portanto o acesso era um bocadinho mais limitado. Estamos a falar de anos 80, não é? E depois quando comecei a ficar mais próximo desse primo, ele começou a fazer-me chegar também umas músicas jamaicanas, no caso o reggae, né? Na altura eu não fazia ideia do que era o reggae. Porque eu comecei exatamente, portanto, o meu despertar para querer fazer músicas foi através do Bob Marley. E por isso mesmo é que até num dos meus singles primeiros, o Bob Marley é uma das minhas referências logo automaticamente num desses temas. E exatamente porque aquilo que o Bob Marley dizia fazia-me todo o sentido. E é de facto esta personagem que é o Bob Marley, para além da música dele, que era uma música muito importante, mas era toda uma atitude pessoal que, de alguma forma, me transformou enquanto pessoa, no sentido em que há um conjunto de convicções às quais nós temos e que convém, ao longo da nossa vida, que elas se mantenham intactas. Temos sempre que dar uma certa volta às coisas, não é? Para conseguirmos estar no que quer que seja. Mas há três ou quatro peças que são fundamentais e que devemos mantê-las. E eu acho que o Bob Marley, nesse aspecto, ensinou-me isso. Pelas entrevistas que vi dele e pela forma como muitas vezes, ah, eu não queria utilizar o termo mídia, não é? Para não chocar ninguém, mas a grande difusão, muitas vezes, em muitas alturas, até aos dias de hoje também, deturpa algumas vezes, ou quer deturpar às vezes o caráter da personalidade de cada um, em prol ou em busca de uma outra coisa qualquer. E eu recordo-me perfeitamente do momento em que há uma entrevista do Bob Marley para a BBC e que o entrevistador está a tentar explicar ou tentar perguntar se aquilo que ele fazia não era incorreto, quando se fala de fumar erva e tudo mais. E é preciso uma pessoa com um calibre e uma definição de mental exímia como o Bob Marley tinha, eu digo que tem, para poder fazer chegar a esta pessoa que sou eu, não é? Uma criança que morava numa aldeia, que essa explicação que ele dá é uma explicação tão clara, não é? Que te faz automaticamente ponderar e pesar as coisas para um lado e para o outro, que é por que razão a BBC acha que é mais importante falar sobre o que o Bob Marley fuma do que a música que ele faz. E por outro lado, com o tempo, porque é que não se pergunta?
a um jogador de futebol, porque é que ele toma uma quantidade de porcarias para ser um grande jogador de futebol, para acabar com as dores que ele tem nas pernas, com certeza, e outras coisas mais? Porque é que não se faz isso aos ciclistas todos? Porque é que não se faz isso? E porque é que tem que ser sempre aos músicos? Porque a razão é que os músicos se estão numa classe diferente dos outros seres humanos? Não, não estão. Mas para isso é preciso haver um discernimento e uma capacidade mental muito clara para se entender que, de facto, há alguns mídias têm, de facto, mais do que tudo, a vontade de explorar o lado pessoal das pessoas, sem nenhuma razão aparente, do que o lado profissional. E, portanto, o Bob Marley ensinou-me isso. Entendes? Foi uma explicação um bocado extensa, mas o Bob Marley ensinou-me que, de facto, às vezes é preciso ter muita atenção com aquilo que nos querem perguntar e às vezes é preciso ter muito cuidado aonde nos querem colocar. A nossa arte é a nossa arte. Aquilo que nós somos enquanto indivíduos, todos somos. E se estamos num determinado sítio, né, se somos mais conhecidos ou menos conhecidos, ok, está tudo certo. Mas temos que ter muita frieza, temos que ler muitos livros, temos que estar muito conscientes para podermos dar as respostas corretas, que não ofendam ninguém, mas que ao mesmo tempo nos ilibe dos lugares onde muitas vezes nos querem colocar, que não tem nada a ver. E Bob Marley ensinou-me isso. Então a música é por aí que a música tem essa força, para mim. E foi o Bob Marley que me ensinou isso. E a partir daí, o que eu quis com a música, até aos dias de hoje, nada mais, nada menos é do que eu me exprimir enquanto pessoa, nos anos 90, teve mais a ver com exprimir-me como individualidade e o que é que eu era no meu espaço geográfico. Quem é que eu sou? Eu tinha músicas exatamente com esse título. Aqui estamos nós, no primeiro disco. O meu primeiro disco chama-se Afrodisíaco, né? Portanto, é esse lugar em que eu estou e que eu quero demonstrar quem sou, que não é mais nem menos do que ninguém, é apenas o meu lugar. E que lá está. E à medida que o tempo passa e que os ciclos vão se dando, e nós sabemos como é que os ciclos são, o ciclo é exatamente isso, né? É 360, está sempre a acontecer os mesmos ciclos. Nós chegamos novamente a 2024 a perceber que, de facto, outras pessoas de outros lugares do mundo terão sempre necessidade de estar a explicar às pessoas de onde vêm, e por isso mesmo é que nós depois chegamos ao Festival da Canção e temos uma música que se chama Igual a Ti, que é esse tema que eu levei ao Festival da Canção. Para quem nos está a ouvir aí do outro lado, eu sei que pode parecer muita informação ao mesmo tempo, mas nós vamos falar com mais calma para se perceber tudo. Então, em 2017, eu vou ao Festival da Canção e levo um tema que se chama Igual a Ti. Esse tema não é nada diferente daquilo que eu aprendi com o Bob Marley, nem daquilo que eu aprendi com o meu primeiro disco. É apenas, novamente, esta pessoa a chegar a um espaço maior, a dizer: meus amigos, eu sou esta pessoa, e aquilo que eu quero, e aquilo que nós todos queremos, ou de onde quer que seja que nós possamos vir. E se eu venho de um sítio, de um país diferente, eu também sei, porque já tive essa experiência pessoal com várias pessoas que vêm de Leiria, do Porto, de Coimbra, Castelo Branco, do Algarve, e quando chegam a Lisboa, que é a metrópole, passam pelos mesmos problemas que eu passei. E estão dentro do mesmo país. Entendes? Então, isto é uma dinâmica com a qual eu vou falar sempre, porque ela é importante sempre. E desmistificar estas ideias que as pessoas continuam a ter, em que umas se querem priorizar a outras, ou colocarem-se numa posição diferente de outras, não é? E que muitas vezes, e nos anos 90 isso aconteceu muito, que era aquela história de se tu tens um sotaque do Porto, és uma coisa, se tu tens um sotaque do Algarve, és outra coisa, se tens um sotaque de Castelo Branco, és menos do que teres um sotaque de Lisboa. Portanto, para todas estas pessoas e também para as pessoas que vêm do Senegal, do Bangladesh, da África, Brasil, Cabo Verde, todos nós temos estas questões na nossa vida, só que uns depois têm a questão da cor, se vê, e outros não têm. Então, os que não têm a questão da cor passam, e os que têm a questão da cor passam menos. Então, este é o NBC sempre. Por isso é que o NBC se chama Natural Black Cop. Ok? E como o meu início na música teve que ver fundamentalmente com a aproximação das pessoas entre elas, o mais importante para mim é o respeito pelo outro. Mas para haver o respeito pelo outro, eu tenho que ter respeito por mim próprio.
antes de tudo mais. Mas para ter respeito por mim próprio, eu tenho que me munir de uma quantidade de pessoas, inclusivamente amigos e família, que me possam dar isso. Mas como isso nem sempre acontece, então tem que haver uma pessoa como eu, que depois tem que fazer um segundo disco, aliás, um terceiro disco, que se chama Toda a Gente Pode Ser Tudo. E este disco, Toda a Gente Pode Ser Tudo, é o disco que para mim próprio me dá novamente armas para eu dizer que em qualquer altura da minha vida eu tenho a capacidade de me levantar e fazer o que me apetecer e não tenho que obedecer a regras de ninguém e ninguém tem que me dizer não, tu não és capaz. Eu só não vou ser capaz se não tentar primeiro. E, portanto, meus amigos que me ouvem, amigos e amigas que me ouvem desse lado, o MPC, músico, mais do que tudo, acho que numa outra altura da minha vida, ou melhor, num outro planeta, o MPC seria mais filantropo do que música. Eu acho que isso seria muito mais importante, essa filantropia que, de facto, em 2024, como se percebe, por causa de mais um ciclo político, não é? Também, se percebe que estamos cada vez menos condescendentes com o outro, cada vez menos a olhar para o outro com este olhar de que eu, se tiver que sair daqui onde eu moro neste momento, se tivesse que ir morar neste momento para Guimarães, por alguma razão qualquer, haveria alguma coisa em Guimarães, nem que fosse pela maneira como eu falo, que as pessoas iam olhar para mim, eu estou a falar de um português normal, qualquer um, iam olhar para mim e dizer assim, este gajo não é daqui. Não é? Portanto, essa coisa de não ser de aqui, ela tem muito que se diga. E era muito bom que nós conseguíssemos ser mais capazes de uma forma qualquer, olharmos para a nossa vida e vermos aonde é que eu já fui aquela pessoa que eu estou a criticar. Eu acho que essa é mesmo assim, a cena-chave para mim. Pronto, tens uma carreira grande, foste pioneiro na tua área musical em Portugal. Foram poucos aqueles que surgiram e estamos a falar isto na década de 80, 90. As pessoas se calhar estão um bocadinho esquecidas, mas e eu já disse aqui, vens de São Tomé e Príncipe. Não é isso, na minha opinião, não é isso que te faz menos músico português. Eu acho que o NBC acaba por também ser nosso e ser português de quase que de raiz, não é de raiz, mas é quase que de raiz. Claro. E traz à nossa música um refresco necessário. NBC, comecemos agora na nossa parte da entrevista que vai à essência da música. E então, começamos pela tua parte de criativo, não é? Como é que tu crias as tuas músicas? Como é que é o teu processo? Bom, o processo tem várias partes. A primeira parte do processo de criação é... Deixa eu ver se eu consigo fazer isto com alguns exemplos, para ser mais fácil para quem nos escuta. Mas a verdade é, nós temos que viver para as coisas nascerem, né? Nós temos que viver. Se eu fosse um arquiteto, por exemplo, eu teria que falar com as pessoas da Câmara Municipal, ou o que seja, para poder dar lugar a um projeto que iria nascer. Se é uma casa de alguém, uma coisa qualquer, temos que falar com as pessoas. E a partir do momento em que nós falamos com a pessoa que quer a casa, a pessoa diz, eu gostava de ter uma casa assim, com uma piscina e tal. Então, a partir daí, a pessoa que vai fazer esse projeto vai pensar assim, ok, uma casa com piscina. Então, como é que vai ser a piscina dessa casa? Então, isto tudo é viver. É viver. E a vida de cada um de nós, a minha família, dos meus amigos, elas como entram pela minha vida também. Eu depois vou pegando em algumas palavras e essas palavras vão ficando assentes em mim, ficam só. Até ao momento em que depois, quando é necessário começar a escrever uma canção, o que quer que seja, então essas coisas que ficaram guardadas. Nos anos 90 era mais difícil, porque nós tínhamos mesmo que andar com o caderno atrás. Não é? Hoje em dia andamos com o telemóvel. Não é? E então é mais fácil hoje em dia, porque nós já conseguimos gravar. Hoje em dia gravamos a melodia e a letra.
Antigamente só gravávamos, escrevíamos a letra e depois não tínhamos melodia, tínhamos que ir à procura dela. Mas às vezes, hoje em dia, já me acontece isso. A melodia sai logo junto com a frase, o que me ajuda imenso. Eu lembro-me perfeitamente que antigamente eu tinha que fazer, às vezes, umas setas em algumas palavras. Por exemplo, deixa-me dizer, se eu quisesse dizer, por exemplo, a palavra comemoração, a palavra longa é mesmo para ser essa ideia. Às vezes, numa rima, eu poderia querer dizer comemoração, entendes? Ou comemoração, tudo junto, de uma vez só, não é? Ou queria fazer uma pausa, não é? Comemoração, comemoração. São várias formas de dizer a mesma palavra, consoante a entoação ou a forma como se quisesse dizer. Isso tinha que ver mais na altura em que eu escrevia mais cenas mais a ver com mais rap, né? Mas pronto, a dinâmica é sempre essa. Então, às vezes, nessa altura, tinha que pôr assim umas setinhas por baixo e com o tempo, quando estava imagina, tinhas 4 riscos, depois tinha que contar o tempo. 1, 2, 3, 4. Comemoração. Portanto, era um bocado por aí. Trabalhavas As o várias... tempo da métrica, não era? Exatamente, através da escrita. Tinha que escrever, né? Tinha que escrever para saber como é que ela funcionava. Pronto. Mas é isso, é a vivência, o dia a dia, a vida segue e a gente vai escrevendo com as coisas que nos acontecem a nós e acontecem aos outros. Portanto, nem tudo é sempre sobre a minha vida, mas o relato é feito por mim da vida dos outros, muitas vezes. É uma escrita de vida, É uma escrita seja a de vida. tua ou não. Sim. Mas muitas vezes as pessoas perguntam-me, né? Isso é a tua vida? Isso é tudo a tua vida? Pá, isso não é tudo a minha vida. É um relato meu sobre uma experiência. É mais isso. Quais são as referências musicais que o NBC traz para a música? Não, Bob Marley, sem dúvida, sempre. Bob Marley, Só? sempre, sempre. Não, tem mais, mas eu não me quero estender assim muito nos nomes. Eu acho que Bob Marley será sempre o fundamental e é essa personagem que me tornou aquilo que eu sou. E eu acho que é sempre, para mim, eu referenciarei sempre Bob Marley. Posso referenciar Michael Jackson, posso referenciar outros, mas ok, Michael Jackson, por causa da expressão física. Michael Jackson foi eu conheci o Michael Jackson antes de conhecer o James Brown. E quando eu conheci, o Michael Jackson foi mais megalómano que o James Brown. No seu tempo, obviamente. Se eu tivesse nascido antes, eu nunca diria que era o Michael Jackson, iria dizer que era o James Brown, até porque o Michael Jackson imitou ou foi buscar muitas coisas ao James Brown. Portanto, essas poderão ser as 3 pessoas, para já, assim, que posso dizer que tinham sido grandes influências na minha vida. Bob Marley, Michael Jackson, James Brown. Depois há todo esse conjunto de rappers que eu ouvi durante os anos 90, que também me influenciaram muito. Public Enemy foi uma banda que me influenciou muito e que me fez ver também o mundo de uma outra forma que eu também não tinha nenhum conhecimento. Mas em Portugal também. A música portuguesa também me influenciou bastante. Heróis do Mar. Foi assim a primeira banda que eu vi que eram super alternativos e que faziam coisas que ninguém mais estava a fazer naquela altura. Ok, os táxis eram alternativos, mas não sei, se calhar na altura se calhar tinham menos exposição que os Heróis do Mar. Os chutes também, mas Heróis do Mar sem dúvida. Pela roupa, super exuberante, pela música, a construção musical ela era muito mais fora da caixa. Lena d'Água também, posso dizer Lena d'Água. Eu ouvi muito Lena d'Água na altura quando era miúdo. Portanto, para não estar sempre só a referenciar os americanos, que são muito importantes, mas a música portuguesa ela própria, nos anos 80, era muito forte. Muito, 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 muito forte. E se nós analisarmos a música portuguesa nos anos 80, não é que tenha faltado, não faltou nada. Não faltou nada. Só que nós, por uma razão qualquer, viramos o barómetro para a América e houve ali uns anos em que nos esquecemos da música portuguesa e esquecemos de colocar os artistas portugueses como reis e rainhas, não é? E passamos a pôr os reis e rainhas como cantores pimba, sem nenhum desrespeito, porque eu sou super fã da música pimba, e esquecemos-nos de outros artistas portugueses que são gigantescos e que não tiveram o seu lugar. Não tiveram o destaque que tinham ter. A verdade é que se reflete agora, e mais nos últimos 10 anos talvez,
o público apoia mais a música portuguesa. Eu sinto que olham um bocadinho mais para nós, para dentro de Portugal e Sim, sim. para a qualidade musical que se está a fazer Uhum. e dão muito mais valor do que, por exemplo, na década de 90. Claro, claro. Falo na década de 90 foi quando eu comecei a fazer rádio. Uhum. E realmente nessa altura dava-se pouco valor àquilo que era feito Claro. cá dentro. Agora vejo muito mais valorização dos nossos artistas nacionais do que o era há uns anos Agora atrás. está, estamos a chegar à normalização, mas eu quero deixar bem frisado, para quem nos está a ouvir desse lado, uma coisa muito importante para a Rádio Lumeno, que nós, cantores, músicos, rappers dos anos 90, fomos os Dons Afonso Henriques da música em Portugal. Eu tenho que dizer isto e pode vir quem vier que queira desvalorizar aquilo que eu estou a dizer, eu levarei isto até às últimas consequências. Nós fizemos aquilo que mais ninguém quis fazer naquela altura. Nós éramos jovens, acreditávamos na língua portuguesa, antes de mais, acreditávamos na língua portuguesa. Isso é muito importante que se diga, que fica aqui marcado. Nós cantamos sempre em português, usamos a língua portuguesa como nós a quisemos usar, como porque éramos jovens para o fazer e podíamos alterar aquilo que nós quiséssemos. E é dessa forma que as estruturas mudam. É dessa forma que o Brasil, a música brasileira só muda por causa disso. A música francesa só música por causa disso. Os ingleses igualmente, os italianos também, e por aí afora. Não é? Portanto, os brasileiros têm uma grande cultura musical porque eles estão virados para si próprios. Eles sabem como é que vão descrever, como é que vão cantar a sua própria música. Não é? Até aos dias de hoje, mesmo que se goste ou não se goste daquilo que se faz atualmente na música brasileira, a verdade é essa. A sua língua é muito mais mutável porque eles apoiam-se, coisa que nós não fizemos. Então, nós nos anos 90 tivemos que levar essa bandeira e quando há bocado falaste que não se dava tanto valor à música portuguesa, os próprios músicos não davam valor à sua própria música, não é? Porque os músicos, eu ouvi de muitos a dizer que, epá, eu não sei escrever em português, vocês não sei como é que vocês fazem isso, eu nem gosto muito de escrever em português. Eu ouvi isso da boca de vários músicos, vários músicos. E isso foi uma luta que nós tivemos, nós, os rappers. Isso não há forma de... E se as gerações que vieram a seguir a nós, que hoje têm 30, e que dos 30 têm agora 20, e dos 20 têm agora mais novos, todos eles terão que saber que muitas portas se fecharam na nossa cara quando nós quisemos dizer nós só vamos cantar se for em português, e só vamos cantar e só vamos fazer de acordo com aquilo que nós acreditamos. E nós tivemos que fazê-lo como? Tivemos que fazê-lo de forma independente. Hoje a maior parte desses artistas têm todos uma editora, e estão na Sony, estão na Warner, estão em todo lado. Nós fizemos de forma independente, a fazer discos em casa e a vender à mão. Foi isso que nós fizemos. Mas a nossa língua nós nunca iríamos alterar, e isso, para nós, é a nossa maior batalha. E foi isso. E é por isso mesmo que hoje, se os jovens ouvem música portuguesa e se o rap está onde está, foi porque essa batalha foi ganha. Nada mais. Se nós tivéssemos em alguma altura dito, epá, não, vamos fazer outra coisa qualquer, com certeza isto não estava como está. Não é? Porque se eu falo com os miúdos mais novos do que eu e que me dizem, pá, foi a tua música na altura, influenciou-me. E digam eles ou não, nós sabemos que isso aconteceu. Não, mas nós também fomos influenciados de alguma forma. Exato. NBC, vamos pegar nas tuas músicas, vamos contar um bocadinho das histórias que elas nos trazem e vamos selecionar duas músicas tuas para levar até ao público um bocadinho mais aprofundadamente a mensagem que elas transmitem. Ok. É para escolher? Uhum. Ok. Então pode ser Espelho e 2. Podes começar pela Espanha e depois. Para falar sobre. Sim. Então, Espelho é um tema que eu nem sequer imaginava que pudesse ser aquilo que é hoje em dia. Não imaginava de todo. Até porque eu não faço com esse objetivo. Eu escrevo as músicas porque sim. Não? Mas o Espelho ganha umas proporções um bocadinho megalómanas para fora de pé, sem haver uma grande explicação. Ok, muita gente diz que se revê na música e que se revê na letra. Quando eu vi o que sou, este homem sem direção, e é engraçado porque eu na altura eu tive ali um momento meio
eu fiquei na dúvida, pá, que eu disse assim, pá, será que eu vou escrever esta frase quando eu vi o que sou este homem sem direção? Obviamente estava a falar de mim, mas como eu queria que a música tivesse um bocadinho mais amplitude, isto é, eu não queria ficar agarrado a uma ideia de sexo, mas depois não consegui encontrar uma palavra ou uma frase que me desse a mesma dinâmica sem sem ser homem ou mulher, percebes? Quando eu vi o que sou esta pessoa, quando eu vi o que sou whatever, estás a ver? Então tive um bocado de dúvidas se faria a coisa da forma como está, a falar de mim próprio para fora ou a falar de uma coisa mais aberta. E então decidi ficar com Homem Sem Direção. Podemos cantar todos na mesma e cada um analisa a coisa conforme quiser, seja homem, seja mulher. Mas como sou eu que estou a cantar, obviamente sou um homem. Mas homem é global, homem engloba homem e mulher. Portanto, se for falar da raça humana. Claro, mas eu hoje em dia tenho um bocadinho mais cuidado com isso. Eu tenho um bocadinho mais cuidado com isso, porque de facto, homem pode englobar toda a gente, mas homem também é homem e mulher também é mulher, não é? Portanto, é preciso ter um bocadinho mais cuidado com isso para podermos criar aqui um bocadinho mais de dinâmica de igualdade, não é? Aquela igualdade que às vezes a gente esquece, mas que ela tem que ser falada também. Isso é importante, a gente não é? As coisas têm que mudar e a gente também tem que mudar com o tempo, não é? Não podemos ficar sempre fechados na nossa bússola. E eu sei que na altura pensei nisso. Mas a história da canção, ela teve que ver com o momento em que aconteceu, em que eu estava em Lisboa, no Natal, e que vi uma pessoa que dormia na rua. Ok? Esta é a história da canção. Esta pessoa estava a dormir na rua, era Natal, era dia 17 de dezembro. Eu lembro que era pai 16 ou 17, eu recordo-me disso porque ia fazer compra. E fiquei até mais tarde em Lisboa. E fui dar umas voltas e pronto, e lá está. E quando se está num processo. Quando se está num processo de criatividade, de música, então o que acontece é que qualquer coisa é um sinal. Ok, eu vi esta pessoa a dormir na rua e depois. Ela estava a dormir na rua debaixo de um telheiro, daqueles das lojas, né? De um telhado, como se quer dizer. E eu vi o senhor a dormir e ao mesmo tempo me vi a mim refletido no espelho da loja. Ok, era o senhor no chão e eu a ver-me a mim refletido no espelho. Eu olhei para mim e olhei para o senhor, estava a dormir no chão, e eu pensei assim, porquê é que este homem está a dormir no chão? Que cena super estranha. Porque o senhor tinha um livro com uma capa vermelha e estava a ler o livro. E disse, quem é este homem? Porquê é que ele está a ler este livro? Coisa estranhíssima. E ao mesmo tempo que via o senhor no chão, via-me a mim. Então eu pensava assim, isto pode acontecer a qualquer pessoa, de repente uma pessoa flipa, não é? E isto pode mesmo acontecer a qualquer pessoa. Então esse foi exatamente em que aparece a palavra espelho, aparece assim à minha frente, e a frase, quando eu vi o que sou este homem sem direção, eu fugi do meu corpo e a cabeça dorme no chão, foi isto que aconteceu, assim, tipo, bum, percebes? Então estas magias, elas de facto acontecem, tipo, há uma canalização qualquer que vem do nada e que te transporta para um sítio, percebes? Então o tema nasceu por si só, nem sei como. E a outra música já selecionaste? Já chama-se Dois. E a música 2 ganhou um prémio também em 2017, com um prémio, eu já não me recordo exatamente o prémio que foi, mas foi considerada a melhor letra para uma canção, e que tinha a ver exatamente com a cena do altruísmo, e que é esta coisa do dois, e que nós só estaremos melhor na companhia de alguém, não é? Podemos, lá está, e uma das frases desse tema que diz: a solidão só sabe bem a dois. E muitas vezes até podemos gostar de estar sozinhos, mas não gostaríamos de estar sozinhos para sempre, não é? E nós sabemos a quantidade de pessoas, avós e avós nossas, vivem na solidão extrema, não é? E portanto não vale a pena dizermos que não, eu estou bem sozinho. Isso não é verdade. Portanto, esse tema eu acho importante para de vez em quando sairmos da nossa bolha de solidão e sabermos que é bom partilhar. Agora vamos à pergunta-chave, no tal ponto de interrogação, que é, não é nada mais. Alguma vez alguém se chegou perto de ti e disse: olha, a tua música X fez-me sentido na minha vida de uma determinada forma, ou foi uma âncora na minha vida por este motivo? Ou seja, alguém já se identificou muito diretamente com uma música tua e contou a ti o porquê dessa identificação?
Meu amor, eu tenho a sorte e o privilégio de receber isso quase diariamente. Acho que ainda ontem recebi uma mensagem dessa. Eu tenho a honra e o privilégio de receber isso quase diariamente. Quase diariamente. Há alguma história assim mais vincada que tu queiras partilhar? São todas. Eu não quero particularizar nenhuma, porque elas são todas incríveis, todas super bonitas. Pessoas que... E com o tema espelho, então foi quando a coisa se pôs mais, e claramente com o facto de agora com as redes sociais é muito mais fácil as pessoas também poderem dizer o que sentem. Eu de facto sou um privilegiado mesmo. Tenho alto privilégio nessa parte, porque isso, quando as pessoas dizem, mas é como eu digo, eu sou super respeituoso para com as pessoas, seja na rede social ou na rua, acontece muitas vezes na rua. E essa coisa da gente parar um segundo para ouvir uma pessoa a falar, porque a gente não sabe o que é que se passa na vida das pessoas, estás a ver? E como para mim escrever é uma terapia, estás a ver? Eu limpo muito mais dos meus problemas através da escrita. E se isso chega a alguém, e se isso toca, e depois o retorno é ter a possibilidade de falar com alguém sobre isso, não é? Porque eu também tenho que me pôr na posição daquelas pessoas, não é? Porque se esta pessoa que está aqui, quando vê alguém que gosta, e quer dizer isso a um artista que gosta, e sei o quão difícil é, então eu tenho que respeitar ainda mais, porque as pessoas têm que sair do seu lugar, da sua super zona de conforto, e dizer a alguém que não conhecem de lado nenhum, dizer assim, a tua música mudou a minha vida. Não, só quem nunca passou por este processo é que não sabe o quão difícil isso é. E portanto, se alguém nos está a dizer isto, nós temos mesmo que parar um bocadinho e ouvir a pessoa dizer isso. E portanto, eu sou um super privilegiado e todas as histórias são importantes. Acho que haveremos de ter tempo para falar sobre essa história em particular um dia. E agora vou deixar o microfone aberto no sentido de deixares uma mensagem ao nosso público, público em FM que está no Grupo Central do Arquipélago dos Açores, e também temos o nosso público online em todo o mundo que nos ouve. Portanto, faz apelos, deixa uma mensagem, faz o que tu entenderes, o tempo é todo teu. Ok. Bom, antes de mais eu quero vos parabenizar a todos, porque vocês têm neste momento um músico que tem-me tocado muito pessoalmente, que é o Vanzi. Portanto, quero-vos agradecer pelo artista que vocês me deram a mim, para não ser sempre daqui deste lado para aí, não é? E portanto, para dizer que tentem ser o mais educados possível com as pessoas à vossa volta. Eu acho que esta é a mensagem para mim mais importante nos dias de hoje. Tentem ser o mais educados possível e tentem passar as vossas ideias sem precisarmos andar todos à porrada, porque somos todos diferentes e todos têm as suas ideias, mas na verdade ninguém tem razão e ninguém vai ter razão. E portanto eu acho que a mensagem para hoje e para os tempos de hoje é: não sejamos tão acérrimos com as nossas ideias, porque ninguém tem razão. Obrigada, MPC, pela tua entrevista. Esperemos ver-te brevemente, quem sabe, num palco perto de nós. Espero bem ir aí, sim. Até uma próxima. Beijo. Obrigado. Deixem-me levar pelo carrossel